4 anos se passaram desde que Putin decidiu invadir a Ucrânia e redesenhar as fronteiras do seu país. Milhares de mortos, ameaças de guerra nuclear, usinas nucleares atacadas, civis massacrados, a economia da Rússia totalmente alterada, assim como a da Ucrânia, pessoas desaparecidas, crianças raptadas, milhares de mulheres violadas e um trauma que marca não apenas a história recente de Ucrânia e Rússia, mas toda a Europa. No vídeo de hoje, vamos falar sobre esses 4 anos do conflito entre Putin e indiretamente a OTAN. É após a vinheta. Não sai daí. Muito bem, pessoal, o professor Diego Alves aqui com vocês do canal Papo de História. Então você já sabe, já curte, comenta, compartilha, aperta o sininho, porque aqui nós temos semanalmente assuntos de história, geopolítica e muito mais para trazer para vocês. Então não perca tempo, porque isso é muito importante, e já compartilha com umas 10 pessoas, deixa o like agora, chegou no final, você não gostou, você retira o seu like, mas isso é muito importante para que o YouTube possa entregar esse vídeo para mais pessoas, já que nós não fazemos de tigrinho, relações, qualquer outro tipo de coisa nesse segmento. E ainda indicamos para você, cheque mais de 5 fontes, principalmente aquelas que você não gosta, para que você não fique preso em uma única bolha. Mas vamos ao tema do vídeo. 4 anos de guerra, gente. Já pararam para pensar nisso? As pessoas fazem alguns cálculos, né? Muita gente conta já com a Crimeia, porque aquele lance da Crimeia se arrastou desde 2004, 14, então você tem uma outra conjuntura ali dentro. Então, há aqueles que contam com a Crimeia e a conta ela meio que se altera, né? Mas a invasão russa em si, em larga escala, ela completa 4 anos, né? Com aquela cena que nós vimos dos helicópteros baixinhos sobrevoando, não é? O ataque a Mariupol, que simplesmente foi devastada. Cenas como o massacre de Bucha, entre outras questões. É claro, coisas polêmicas como o tal Batalhão Azov, que segundo Putin seria o motivo dele estar ali. Desnazi, não é? Ficar a Ucrânia. Mas o que nós vimos foi inúmeros atos de crimes contra a humanidade. Violações de mulheres, reféns sendo torturados e mortos com os corpos largados na rua, crianças sequestradas e, é claro, depois de algum tempo, os ricaços da Rússia indo veranear na Crimeia, não é? Daí você começou a ver vários ataques na Crimeia, inclusive a ponte que Putin tinha inaugurado há alguns anos atrás. Mas qual foi o saldo disso? Tanto para a Rússia como para a Ucrânia, já que o que aconteceu redesenhou toda a conjuntura política da Europa, da própria OTAN. Vamos lembrar que o Trump já havia ameaçado de deixar a OTAN, que os países não se comprometiam, não gastavam nem 5% do seu PIB, né, vamos dizer assim, em armamento para a OTAN, em defesa, não é? Com a ameaça de deixar o bloco dos Estados Unidos. E percebendo que Putin não pararia na Ucrânia, vocês viram que os países europeus começaram a agir, né? Que os países membros da OTAN, principalmente França e Alemanha, perceberam que eles cometeram um erro. A Alemanha, então, trocou toda a sua matriz energética, né? E aí você pode discutir se é positivo ou não, de energia nuclear, por uma energia mais limpa, que seria o gás. Só que de quem que eles compravam esse gás? Não só a Alemanha, mas a Alemanha principalmente, né? Da Rússia. O gás que eles compravam era da Rússia. Então o Putin tinha eles na mão. Porque chegava o inverno, bastava fechar a torneira e a Alemanha ficaria sem gás, ficaria sem energia. Eles se tornaram dependentes a partir do Stream Nord, não é esse o nome? Da Rússia. E eles estavam construindo um outro gasoduto ligando a Rússia à Europa. O Stream Nord 2. Então, a Europa, propositalmente, a despeito de procurar uma energia mais limpa, ela entregou a sua matriz energética para a Rússia.
Então, olha que complexo foi esse conflito. Com os europeus tentando de alguma forma ajudar a Ucrânia, sem ser diretamente, porque Putin ameaçava que se um membro da OTAN entrasse seria uma guerra nuclear, porque ele usaria armas de dissuasão. E percebam, ao mesmo tempo que os europeus se viam amarrados. Os europeus, por fórceps, tiveram que investir mais em defesa, tiveram que repensar a sua matriz energética, principalmente a Alemanha e de algum modo a França. Viram os Estados Unidos, principalmente com Trump, nesses últimos tempos, com um discurso muito mais alinhado pró-Putin do que pró-OTAN e Ucrânia. Ao contrário, né? Vocês vão lembrar que o Trump chegou a dar aquela humilhada no Zelensky em pleno salão oval, com milhares de câmeras ali vendo. Então, para a Europa, foi uma situação totalmente dramática. Eles foram forçados a repensar a sua estrutura energética, a sua estrutura militar, a relação com os Estados Unidos, com muitas vezes os líderes europeus tendo que vir a público falar que Trump estava errado e que a sua visão sobre Putin era limitada e que não estavam de acordo com isso. Chegando mesmo o presidente da França, Emmanuel Macron, a afirmar que precisamos pensar numa OTAN sem os Estados Unidos. E agora, nos últimos tempos, com o Trump falando em anexar a Groenlândia, com Putin dizendo que faz até sentido isso, os europeus percebendo que o jogo geopolítico mudou. Mas isso eclode com a guerra da Ucrânia. Quando Biden ofereceu uma saída para o Zelensky, não é? Ele disse, eu não quero uma carona, eu quero armas. Mas se para a Europa eles tiveram que repensar toda essa sua estrutura, a sua filosofia, chegando alguns anos atrás, há pouco tempo atrás, a de fato enviar armamento, a enviar equipamento, ou seja, dobrar a aposta com os presidentes, afinal, eles já haviam se desprendido tanto já dessa matriz energética russa para eles, né, o gás, embora muitos países ainda recebam gás russo, o petróleo também, né, mas em pouca medida. Você viu que os líderes europeus começaram a falar um pouco mais grosso, Macron principalmente. Não, nós vamos ajudar a Ucrânia sim, nós vamos dar suporte à Ucrânia o máximo que puder, a própria Polônia. E quando alguns mísseis ou drones caíram na Polônia, vinha aquela tensão mundial. Porque esse é um fato. É uma guerra indireta entre Rússia e OTAN. Então eu me lembro que várias vezes, quando destroços ou drones caíram na Polônia, se dizia: a Rússia atingiu a Polônia, Polônia é um país da OTAN, teremos guerra nuclear. Porque não é apenas um conflito Europa. Ou Eurásia, no caso da Rússia. É Eurásia versus a Europa, o leste europeu, não é apenas isso. Mas se para a Europa foi essa mudança a fórceps, para a Rússia também. Hoje a economia russa é uma economia de guerra. Mas a que preço? Sair do SWIFT, sanções, não é, contratos com seu gasoduto, sua principal arma, né? Sem ser as armas de dissuasão, o gás russo é a principal arma russa no comércio, né? Na geopolítica, suas empresas sofrendo sanções, seus bilionários sofrendo sanções, atletas, não é? Seja em Olimpíadas e Copa do Mundo, a Rússia sendo desclassificada por conta desse combate. Muita gente chegou a usar o termo russofobia. Eu não acho que chega tanto, né? Se nós formos pensar em relação aos judeus, eu acho que os judeus sofrem um pouco mais antissemitismo do que os russos com a russofobia, se a gente for pesar no final da balança. E olha que são duas situações bem dramáticas envolvendo conflitos, né? E é natural que vocês tenham empatia pelo povo palestino, mas sem entender que os judeus não são Netanyahu, tá? Pegando esse parêntese aqui. Porque nós vimos a Rússia, como eu falei, violar, sequestrar, torturar. E nós não vimos esse discurso por parte de alguns grupos aí, né? Até o Irã
O Irã matou no mínimo 16 mil pessoas agora, tem partideco aí colocando todo o apoio ao Irã, né? São coisas que a nossa democracia infelizmente permite, né? Mas esse é um assunto para outro vídeo e o YouTube também não gosta disso aqui. Continuando com a Rússia, né? Nós percebemos que além da economia mudar, muitos jovens fugiram, saíram da Rússia porque a convocação para lutar começou a ser em massa. Milhares de jovens morreram. Milhares de jovens morreram. Porque Putin acreditou que a sua invasão duraria muito rápido, que a Ucrânia não teria poder para resistir, já que no começo ele afirmava: se alguém ajudar a Ucrânia, eu vou usar armas nucleares. Putin berrava isso o tempo todo. Então muitos países da Europa ficavam receosos de ajudar a Ucrânia. Olha, como é que a gente pode fazer? E se eu enviar um tanque aqui, sem que eu entrasse nesse país, porque a Polônia tem uma linha de trem que liga, né, à Ucrânia, então as pessoas faziam essas contas. E se eu enviar por essa fronteira, sabe? Quem está entrando é o armamento, eu não entrei, o tanque entrou, isso conta como ajuda? Então, tudo isso por um receio de que, de fato e de verdade, Putin fosse usar armas de dissuasão. É claro que com o tempo os europeus se cansaram e viram que Putin não pararia ali na Ucrânia e começaram a enviar armamento, né? Além, é claro, dos mercenários de vários países, combatentes que foram lutar ao lado dos ucranianos. Então, houve um desprestígio russo, vimos que muitos soldados russos não estavam preparados, milhares de deserções, a economia russa entrando em frangalhos. Hoje está aquecida porque é uma economia de guerra. A Rússia teve que mudar também a sua economia. Isso tem um preço. Ser excluído do SWIFT tem um preço. Por mais que a Rússia tenha seus métodos, principalmente com a China, em parte o Irã fazendo algumas compras, embora já falamos aqui do Irã, vimos que o Irã está entrando numa situação hoje muito dramática, a Rússia sobreviveu. Mas é um alto preço. Não se enganem aqueles que acham que, olha, a Rússia passou ilesa, porque não passou. Essas perdas, esse gasto, tudo isso tem um custo final lá na frente. A visão da Rússia com os europeus e dos europeus para com os russos mudou. O jovem russo, em relação ao seu governo, também mudou. E veja, mais uma vez, os russos, você gostando dele ou não, não são o Putin. Existem protestos, sempre existiram. É porque na Rússia eles prendem. Você fica preso durante anos se você falar contra a invasão. Então sim, pessoal, mais uma vez, a gente não pode confundir isso também. Então são 4 anos de uma guerra que mudou a Europa, que mudou o mundo, que nos trouxe de fato e de verdade para o medo de um apocalipse nuclear. Com armamentos sendo usados nunca vistos antes. Mísseis de cruzeiro, por mais que vazios, não é? Assim como os milhões, né, milhares de mísseis, centenas de mísseis que o Irã atirou contra Israel, nós nunca vimos isso contra um país da forma que nós vimos agora, pós-Segunda Guerra Mundial, porque esses equipamentos, na maioria, não existiam, ou estavam sendo projetados. O tipo de guerra que se viu na Ucrânia é um tipo de guerra que é realmente histórica, pela forma como foi travada. Dizem muitos que é a batalha urbana mais sangrenta, pegando aí Fallujah, né? Então, a batalha urbana mais sangrenta que teria acontecido depois de Fallujah, até superado Fallujah, teria sido Mariupol, na Ucrânia, onde russos e ucranianos disputavam quarteirão por quarteirão. Drones sendo utilizados de várias maneiras possíveis, equipamentos antidrones em tanques. Ou seja, essa guerra ela vai mudar inclusive a forma como os armamentos são pensados e serão pensados. Não é qualquer coisa, são 4 anos de algo que não deveria ter acontecido, deveria ter acabado. Estamos ouvindo o Trump dizer que a Ucrânia tem que aceitar o acordo, que é um acordo, que agora vai acabar. Mas o que Putin quer é o seguinte: as áreas que ele está dominando, no caso a Crimeia, e áreas que ele ainda não dominou. Mas ele tem soldados ali lutando. Então ele quer que a Ucrânia saia de áreas que estão em disputa
e deixe para ele aquilo que ele já pegou. É só isso que ele quer. Então ele quer toda aquela parte agrícola da Ucrânia. Ele quer partir a Ucrânia no meio e que a Ucrânia não tenha mais soldados, que a Ucrânia não entre para a OTAN. Olha, eu quero metade do seu país e que você não tenha mais soldados, não tenha nenhuma aliança e tá tudo certo. Bom, o que penso? Da forma que chegou, nós não podemos ser bobinhos, precisarão existir concessões. Mas a que custo? E todos estão dispostos a pagar? Depois de tantos mortos? Será que Putin, do jeito dele, reconheceria que a guerra foi longe demais e sairia sem ficar com nenhum pedaço de terra? Eu acho muito difícil. Mas eu quero ouvir a sua opinião. Eu quero saber o que você pensa. Escreve aqui embaixo. Ah, e não se esqueça, pessoal, isso é muito importante. Compartilhe com mais 10 pessoas, porque isso ajuda o canal a crescer. E o canal crescendo, tendo mais visualizações, nós podemos alcançar maior monetização, vamos melhorar isso aqui e comprar mais materiais, né? Nossos livros estão aqui, parte do nosso material de pesquisa. Então eu conto com vocês, para que vocês compartilhem esse conteúdo. Se ele foi útil, é claro, se você chegou até o final, eu espero que sim, nem que você tenha assistido na velocidade 2, mas eu conto com o seu like, conto com a sua participação, porque isso é muito importante para o nosso canal. E vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, cuidem-se bem. Gostou? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir nosso canal para ver mais temas de história como esse.